A bondade e a misericórdia do Senhor e sua graça nos deu a chance de voltarmos e juntos termos um culto doméstico, a meditação na infalível Palavra de Deus. Este é o programa Fé Perfeita, que anuncia uma mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos aqui, em hipótese alguma, nos apresentando como donos da verdade, como sendo melhores do que alguém. Estamos aqui apresentando a Bíblia, não um livro de história chamado Bíblia, que é exposto pela maioria das religiões, que apenas a apresentam como um livro de ética e de códigos morais e de história. Não, estamos apresentando a Bíblia, a solução para os problemas da humanidade, o equilíbrio que falta na família, no lar, na sociedade, na política. A solução não está na fertilidade da mentalidade humana, mas está na infalível Palavra de Deus. Gosto de pensar em um dos maiores estadistas do mundo, um ex-presidente americano que diz: como posso dirigir este país sem auxílio da Bíblia? Lembro-me das palavras de Dom Pedro II, imperador do Brasil, que diz: não entendo como muitas pessoas criticam ou têm dúvidas dos escritos sagrados da Bíblia. Eu a leio todos os dias. Gostaria de lembrar a você que feliz é o homem que faz da Bíblia o seu livro de cabeceira e o seu guia de orientação para quaisquer assuntos de sua vida, principalmente no que tange a sua alma e que forma no homem uma personalidade justa, equilibrada, moderada, sensata e, consequentemente, de paz. Amigo telespectador, nós não estamos brincando com palavras e não estamos aqui para fazer de Deus o que a sociedade tem feito. Eu já disse aqui no programa e volto a repetir: Deus não existe para a maioria das pessoas. Ainda que elas professem crer, ter fé em Deus, mas na verdade o tratam não como Deus, mas como um empregado, como um quebra-galho, que na hora que a situação está difícil, então recorrem e correm para encontrar com Deus. Mas o que é Deus para você? O que você pensa que é Deus? É um velho vovô caduco que está brincando de passar anelzinho nas nossas mãos? Ou é um velho esclerosado que você o trata de qualquer maneira? Tem respeito você pelo Eterno? Sabe que ele é muito mais atual do que você? Não se pode, de maneira alguma, confundir evolução com corrupção. O que temos em nossos dias, nesta mudança de hábitos da sociedade, não é evolução. Evolução seria para o bem, para a melhora, para o equilíbrio, mas, por favor, seja crítico e olhe para a condição em que está metida a sociedade. Será que a liberação feminina, será que esta promiscuidade que existe entre os casais, os jovens, melhorou a estabilidade de vida? Trouxe equilíbrio para os lares? Será? Dê uma olhada se isso não é corrupção. Filhos ilegítimos, meninas de programa, hein? Mulheres
nas esquinas, nas ruas, nas avenidas, seminuas, como objeto de provocação, estampando seus corpos, oferecendo, dá uma olhada aí, vê se te agrada. Hein? Beijadas, pegadas, possuídas sexualmente, simplesmente como depósito de espermas de homens. Aí nós encontramos algumas que querem se fazer de inocente e achar que tudo isto está normal. Não, não tem nada melhor, não, tem pior. Nem leis, nem autoridades podem combater e conter a onda de violência, de crime e de prostituição. E cada dia cava um poço mais fundo. É o poço do abismo do inferno. Quer saber de uma coisa? Vamos dar preservativos para os jovens. Isso quer dizer, vamos acabar com a prostituição? Não, vamos fazer a prostituição ser oficializada. É só isto que nós estamos vendo acontecer, e isto é confundido com evolução, com liberdade, não é? Não, isto é imoralidade, não é liberdade. Isto é corrupção, isto é degeneração do caráter, da personalidade, dos bens, dos valores, dos princípios, do temor de Deus. E sabe quem são os grandes responsáveis por estes desmandos? As autoridades religiosas, consequentemente as civis, porque eles de alguma maneira são pressionados e acabam cedendo. Não estou dizendo que são mal intencionados, estou dizendo que são impulsionados e pressionados por isto que quero deixar marcado aqui dentro deste programa. Não me venha dizer que isto é evolução, isto é atraso, isto é desmando, isto é uma vergonha, isto é uma baixeza. Termos que oficializar o que não presta em nome de evolução. Mas nada disto é novo debaixo dos céus. Vamos voltar para a Bíblia Sagrada. Eclesiastes, ou o livro do pregador, capítulo 1, verso 9. O que foi, isto é, e o que há de ser, e o que se fez, isto se fará. E de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Muito bem. Quero lembrá-lo. Em Gênesis nós encontramos a história do patriarca Noé. Bom, vamos voltar um pouquinho atrás. Quando nós falamos em Noé, nós já falamos de um gênero humano pervertido. No capítulo 1, Deus está criando. No capítulo 2, Deus coloca a sua criação em carne, o homem, sua obra-prima. No capítulo 3 de Gênesis, o homem cai. No capítulo 4 aparecem duas linhagens na terra, Caim e Abel. Um filho de Adão, outro filho da serpente. Encontramos a primeira prostituta, a primeira mulher infiel ao seu matrimônio, Eva. Viu? E nós encontramos a primeira perversão. Então encontramos no capítulo 4 um Caim. E encontramos o primeiro assassino e o primeiro religioso que quer empurrar sua religião à força na garganta de Deus. Atrevido, e nós estamos olhando a figura de que a Bíblia diz que Caim era filho do maligno. Prestem bem atenção para você entender o quadro geral da história. Se ali inicia-se um assassinato por causa de um culto religioso,
Não é novo que você veja muitos profetas morrendo no Velho Testamento. E não é novo que você veja o próprio Jesus morrendo no meio da história da Bíblia. E não é novo que a religião, esta igreja assassina, que no seu credo chama de Santa Igreja, mate 68 milhões de pessoas. Confisque seus bens. Chame de hereges. Traga a excomunhão. Olha, tudo isto porque aqui na Bíblia disse que nada é novo. O que foi, o que é, já foi. E por certo ainda será, e nós ainda viveremos para ver muitos outros desmandos aqui. Então, no capítulo 4, nós temos o primeiro assassinato. No capítulo 5, nós temos uma genealogia. Eu gosto de olhar a Bíblia da maneira como ela é. Primeiro, nós temos aqui, do primeiro homem até Enoque, estou falando de fatos que aconteceram antes do dilúvio, 1900 e tantos anos, 1999 anos. Aliás, desculpe, 1899 anos. Praticamente 1900 anos. Os primeiros 2000 anos foram marcados pela história de dois homens, Adão e Matusalém. Adão viveu 930 anos, Matusalém 969 anos, portanto 1899 anos. Dois homens. Sua prole, nós vamos encontrar que aqueles que são chamados de primogênitos, de Adão até Enoque, nós temos 7. E o número 7, ainda que muitos digam que é número de mentiroso, na Bíblia ele fala de perfeição e fala de mistérios. Ele é encontrado 375 vezes mencionados na Bíblia. 7 foram o número dos dias da criação, 7 é o número da maldição de quem matasse Caim. 7º é o Enoque, depois de Adão. Estou tentando resumir para você entender o que nós estamos aqui dizendo a você. Nada é novo, o que é já foi. E nós encontramos que desde Adão até Enoque são 7 homens. E Adão é uma representação de um início de uma criação. E Enoque, a representação de alguém que viu esta criação, que se corrompeu e que perdeu seus direitos e seu poder ante a natureza e diante de Deus, recuperá-los. Eu quero falar para você que Enoque descobriu o segredo de retornar à presença de Deus e viver em comunhão com Deus. E durante os 365 dias da vida, 365 anos da vida de Enoque, a Bíblia disse, mesmo ele sendo um pai de família, que tendo gerado muitos filhos e filhas, tinha que trabalhar, tinha que viver para os seus filhos, tinha, por certo, problemas, porque família é sinônimo de problemas. Meu amigo e minha amiga, ele encontrou o caminho para andar com Deus e a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Ele não morreu, ele foi arrebatado. Então temos o primeiro arrebatamento com Enoque, o 7º, porque tudo isto tem uma explicação dentro da Bíblia Sagrada. Depois encontramos lá no meio da Bíblia um homem chamado Elias, que viveu no reinado de Acabe e também no final da sua vida não experimenta a morte, é levado para o céu num redemoinho com carros de fogo e seus cavaleiros. Nós encontramos
no meio da Bíblia. Um homem chamado Jesus que morreu e ressuscitou. E, amigo, você sabe tanto quanto eu, ele é o início de uma nova criação. Estou falando de Cristo, e ali se estabelece a igreja neotestamentária, depois de sua morte e ressurreição. E encontramos no livro do Apocalipse, depois de Jesus ter estabelecido a igreja neotestamentária, o início desta nova criação de homens espirituais para o reino vindouro. Prestem atenção, 7 igrejas são mencionadas em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 2 até o capítulo 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Estas 7 igrejas, lembra que o 7º homem, Enoque, é arrebatado. Você tem nestas 7 igrejas o retrato falado de 7 períodos distintos em que a igreja estaria vivendo na terra. E na 7ª era, teríamos o arrebatamento, porque quando se encerra o capítulo 3, a primeira frase do verso 4 é: e ouvi uma voz dos céus que dizia, sobe cá. É o arrebatamento, representado figurativamente na vida de um homem chamado João. Então veja, nós temos a figura do arrebatamento da igreja em Enoque, o 7º de Adão, e temos a figura representativa aqui do arrebatamento que nós estamos esperando a qualquer momento, do primeiro Adão até o curso das 7 eras da igreja, o arrebatamento que é uma profecia. Leia Judas, versículo 14. Enoque não diz em palavras, diz em atitudes uma profecia. E está escrito, e destes também profetizou Enoque, o 7º de Adão. Vindo é o Senhor com todos os seus santos. Estamos aqui olhando a figura do arrebatamento. O arrebatamento não é uma suposição. Nós temos testemunhos de 3 arrebatamentos no Velho Testamento e 3 também na história do Novo Testamento. Nós encontramos Enoque, Elias e aqueles que haviam morrido no Velho Testamento e que ressuscitaram e que fizeram o cortejo cumprindo os Salmos 24. Santos do Velho Testamento que ressuscitaram com a ressurreição de Cristo, subiram e foram assuntos aos céus. O Novo Testamento se inicia com a ida de Jesus, varões galileus, Atos capítulo 1, porque estáis olhando para cima. Este Jesus que viste subir, um dia destes também voltará. Então ele subiu e foi coberto por uma nuvem. E aí temos o primeiro ato do arrebatamento no Novo Testamento. O segundo será no final da 7ª era da igreja, quando a igreja for arrebatada. E o terceiro, quando os 2 profetas, Elias e Moisés, morrerem e ouvirem uma voz que diz, sobe cá. E então eles ressuscitam e sobem. Nós estamos fartos de testemunhos de que o arrebatamento é uma realidade. Então, seguindo, do capítulo 5 passamos para o capítulo 6 e vimos que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, tomaram para si mulheres e houve então um cruzamento. Olha, vou dizer a você mais uma vez, Deus não é misturador, Deus é separador. Ele separou águas, ele separou o dia da noite, ele separou a natureza do homem, tirando a parte feminina que estava nele, que era a mulher, e Deus exige que seu povo seja um povo separado. Aliás, a expressão
Igreja quer dizer aqueles que são chamados para fora, os separados. Hoje nós temos apelido de igreja porque temos uma igreja misturada com credos, com dogmas, com modas, com mundanismo, hein? Com paganismo. E eu não tenho dúvida de dizer uma igreja misturada com obras das trevas, influenciada por demônios, sabe? Porque o mundo jaz no maligno e o mundo não pediu licença, não, senhores. O diabo disse, se vocês quiserem subsistir, então abram as portas e dê lugar para mim. E a igreja, humildemente, não pode aceitar ficar ao lado do Senhor e ficaram ao lado de espíritos imundos e abriram a porta para nudismo. Será que essas mulheres mostrando as pernas dentro da igreja é Deus ou é diabo purinho? Ou você pensa que foi Deus que inspirou as mulheres, as artistas, ditarem essas normas que estão norteando a vida das mães de famílias e das cristãs? Depois você tem os ritmos mundanos. Tocaram rock, twist, jazz, samba e tudo o que quiseram. E imprimiram forró, pagode, jazz e funk. Tudo isso empurraram dentro da igreja. A igreja, se nós não fizermos assim, nós não vamos ter jovens. O inferno não pediu licença para entrar e corromper e misturar. Então, volto a dizer, Deus não é misturador. Não misture trindade com a sua fé, não, que você vai ter demônio misturado com a sua fé. Porque trindade é antibíblico. A Bíblia diz, para nós há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Deus disse, veja que sou eu e mais nenhum Deus comigo. Escute, eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Viu? Eu quero que você note isto. Quem é Jesus Cristo? É a segunda pessoa da Trindade? Não, é Deus em forma de homem, porque Deus é Espírito. É Deus tomando a forma de homem. E o Espírito Santo é o próprio Jesus que, depois de cumprir o seu trabalho aqui na terra, volta à forma de Espírito, porque aquilo que ele é são ofícios de um mesmo Deus e não pessoas distintas. Não aceite isso na sua fé, que você tem uma mistura de paganismo e de demônios e ainda você acha que está correto. O diabo ainda continua sendo o grande enganador. Meu amigo, nós estamos olhando aqui, o capítulo 6 começa com uma mistura. E a mistura é que trouxe a corrupção do gênero humano. E a corrupção do gênero humano é que trouxe a Deus, fez com que Deus trouxesse o juízo para destruir a terra no dilúvio. Ora, o que foi, também será. E quando você tem, no meio da Bíblia, uma religião corrompida e um povo corrompido, você vai ver a ira de Deus se manifestar. Deus vira as costas para os judeus por causa da mistura, viu? De credos, de dogmas, de pensamentos de homens e os entrega na mão das nações. E você vai ver, inclusive, o Holocausto com 6 milhões de judeus mortos. E o final, como é que vai ser? Quando você tem a religião casada com a política, com a moda, com o mundo, com ritmos do inferno, o que você espera que Deus vai fazer? Deus vai trazer fogo para queimar isto, para que não sobre absolutamente nada. Isto é o que nós estamos mostrando para você. Mas lá escapou Noé. Aqui pode escapar você. Lá escaparam alguns que a Bíblia diz, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Você também pode alcançar. Tenha visão espiritual. Abra seus olhos. Lá no início, Deus deu uma chance para Noé escapar numa arca que é tipo de Cristo para atravessar e ir para um novo mundo. Você também pode viver isso.
Houve um dia em que Noé desceu da arca, ele e sua família, e viu um mundo completamente diferente. Esta é a proposta do Evangelho para você. Meu tempo acabou e eu vou chamar você para orar neste momento. Deus Pai, autor da vida, Criador de toda boa dádiva, aceita a minha gratidão e o meu pedido para que auxilie estas pessoas e que a luz da tua mente eterna possa brilhar agora e dar entendimento e que estas palavras que eu falei penetrem no coração do povo e eles possam ouvi-las e se salvarem. No nome poderoso de Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amigo telespectador, nós chegamos no final deste programa, desejando a todos, não é, que continue pedindo, inclusive, que você divulgue este programa para os seus parentes, seus amigos, para os irmãos da sua igreja, para seu pastor. E nós disponibilizamos CDs e DVDs e literaturas a todos gratuitamente. O programa Fé Perfeita oferece estudos bíblicos com estes temas que estão sendo tratados aqui gratuitamente a você. É só escrever Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos telefonar 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Quero também dizer a você que estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, levando o Evangelho às pessoas. Assista www.feperfeita.org.br e nossos cultos são transmitidos ao vivo às terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 9 horas pela manhã. www.feperfeita.org.br. Espero você, se Deus nos permitir, aqui por esta emissora, neste mesmo horário, levando a você o Evangelho na sua essência. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua audiência. Sei que Jesus me ama de verdade, que Ele é fiel e nunca falhará, que Ele é o caminho, a vida e a verdade, o consolo em tempo de tempestade. Sei que Jesus me ama de verdade, que Ele é fiel e nunca falhará, que Ele é o caminho, a vida e a verdade, o consolo